Oiê, eu sou a professora Letícia Góes e esta é mais uma aula do nosso curso gratuito sobre a redação do Enem aqui do canal Português com Letícia. Então você já deve estar sabendo que a gente está fazendo aí uma série de aulas para que você chegue no dia da redação do Enem e arrase, tire uma nota muito alta mesmo e que vá melhorando aí ao longo do ano o seu nível de escrita. E tem também o nosso site, o portuguescomleticia.com.br, em que a gente oferece o serviço de correção de redação. Então, se você escreve, mas não tem ninguém para corrigir a sua redação, não tem ninguém para falar, né, se você está escrevendo bem ou para te apontar aí os melhores caminhos, o nosso site oferece justamente esse serviço. É um serviço personalizado de acompanhamento de escrita para que você de fato possa ir melhorando a sua escrita ao longo das redações. A aula de hoje é muito importante para que você tire uma boa nota na redação, porque eu vou te ensinar como a sua redação é avaliada e saber os critérios que a banca exige na hora da correção da sua redação é super importante, porque às vezes o aluno escreve bem, escreve muito bem, escreve um texto maravilhoso, argumenta direitinho, mas ele não sabe quais são os critérios da correção ou como a sua correção, como a sua redação, ela é corrigida. E aí perde pontos porque o Enem ele tem umas especificidades que o candidato ele precisa fazer. Então, ainda que ele escreva um texto bom, se o candidato não escrever da forma como a banca está esperando que ele escreva, colocando lá o número de conectores, fazendo uma proposta de intervenção redondinha, de acordo com as exigências, ele não vai tirar uma boa nota ou ele vai perder nota por pouca coisa, por coisa que se ele soubesse que era daquele jeito que tem que fazer, ele teria feito tranquilamente. Então, por isso que é tão importante que você conheça os critérios de correção da sua redação. Eu vou começar aqui te explicando que a redação ela é corrigida com base em 5 competências. Então, o corretor ele olha lá para sua redação e vai pensar, vai corrigir competência por competência primeiro. Vai olhar lá, na primeira competência, ele vai, então, no primeiro critério de correção. Coloquei aqui uma tabelinha para você que foi retirada do manual de redação de 2018 do candidato, né? O candidato podia entrar lá no site do INEP, pode ainda entrar no site do INEP e baixar essa cartilha aí de redação do Enem. Então, o corretor vai olhar para sua redação. O que ele vai ver primeiro? A competência 1. Ele vai ver se você demonstra um domínio aí da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Se você escreve bem, se você não comete muitos erros. Segunda competência, se você compreendeu a proposta de redação. Terceira competência, se você sabe selecionar, organizar os seus argumentos. Quarta competência, se você conhece, se você tem domínio, né, dos elementos coesivos que você precisa colocar aí para ligar as ideias, para ligar os parágrafos. E por fim, a quinta competência, para elaborar uma proposta de intervenção, né, para solucionar o problema apresentado pela proposta, pelo tema da redação. Eu vou mostrar para você na aula de hoje os exemplos, né, de como você pode errar muito em cada uma dessas competências e como você pode acertar muito em cada uma dessas competências. Portanto, a gente vai passar competência por competência e eu vou mostrar exemplos para que você não fique na dúvida, né? Porque às vezes eu mostro aí os quadros das competências e isso serve só para o corretor ou para o professor de língua portuguesa, né? Porque lá, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aí o aluno pensa, mas que raio é isso? Eu sei lá o que isso significa. Então, na aula de hoje, eu vou te mostrar exatamente e com exemplos, né? Você vai ver lá, olha, isso é muito ruim. É um exemplo de que é muito ruim. E esse é um exemplo de como esse ruim pode se transformar num bom. Então, fique aí até o final que eu vou fazer isso competência por competência para você. E agora eu vou falar especificamente das competências. Vou começar, claro, pela competência 1, que é a competência que o corretor olha lá para o seu texto e a primeira pergunta que ele vai fazer é:
esse candidato comete muitos erros, erros de ortografia, erros de sintaxe, assim, erros de construção de período e também de escolha de registro. O que é escolha de registro? É se você escreveu muito informal, cometeu muitos coloquialismos, etc. Eu vou te mostrar isso na prática, como é que é isso. Bom, mas antes de mais nada, eu quero te mostrar aí que a nota máxima que o corretor pode dar na competência 1 e em todas as outras competências, né, é 200 pontos. Se o aluno vai tirar 0, ou seja, vai zerar a primeira competência, ou vai perder já de cara 200 pontos, se ele demonstra desconhecimento da modalidade formal da língua portuguesa. Ou seja, se ele não escreve nada. Se ele não escreve nada, aí ele ganha 0. Mas a pessoa precisa escrever muito, mas muito mal mesmo, para zerar na competência 1. E os 200 pontos, né, a pontuação máxima, é se ele demonstra domínio excelente, se ele não comete erros de ortografia, se os períodos, né, dele estão construídos perfeitamente, se ele utilizou o vocabulário adequado, as estruturas adequadas e etc. Agora, nesse próximo slide, eu vou te mostrar exatamente como é que é um domínio precário, um domínio mediano e um domínio excelente. Bom, aí eu coloquei aqui um exemplo, tirei o tema de 2017, né, Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Para essa competência 1, coloquei esse tema aí, de 2017. Primeiro exemplo, cujo aluno apresenta um domínio precário, ou seja, ele escreve muito mal. Tem desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por preconceitos da sociedade civil, seja porque o governo não está nem aí. A educação fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil e a educação, ela deve ser dada para o surdo pelos agentes adequados, resolvendo o problema. Veja, existem muitos problemas nesse trecho, né? Então, eu mostro para vocês que além dos problemas relacionados à acentuação, como é o caso da falta de acentuação em econômico, a escolha aí da maiúscula e minúscula, porque Brasil tá com letra minúscula, erros de ortografia, preconceitos com S. Agora eu vou mostrar, e tudo isso, gente, todos esses problemas, vocês conseguem identificar facilmente. O que é mais difícil para vocês conseguirem identificar são erros de estrutura, que também perdem pontos aqui na competência 1. Eu vou te mostrar, nesse caso aqui, ó, para o desenvolvimento do Brasil e a educação, ela deve ser dada para o surdo. Então, veja, e a educação, ela deve ser dada. Por que colocar esse ela aí para retomar a educação, sendo que ele acabou de falar sobre a educação? Então, esse é um erro de estrutura, né? Uma repetição. Então, embora não tenha erro nas palavras educação e ela, erros de ortografia, isso configura um erro estrutural. Agora, um erro de escolha de registro. Você olha lá no manual do candidato e vê que a competência 1 vai analisar a escolha de registro. Mas que raio é a escolha de registro? Eu vou mostrar para vocês. Olha só, quer dizer que o governo não tá nem aí. Quando o aluno coloca que o governo não tá nem aí, parece que ele tá falando com os amigos dele, né? Ali na mesa do bar, o governo não tá nem aí. A gente fala desse jeito, a gente fala, né? Mas a gente não pode escrever na redação do Enem, porque isso daí, essa estrutura, ela é muito informal, ela é muito da oralidade. Portanto, o aluno precisa escolher estruturas mais formais para escrever o seu texto. E a mesma coisa ali, ó, coloquei o tem desafios ligados à formação educacional. Pode optar, né, por desafios, existem desafios, e não esse tem, né, porque tem, ele, nesse sentido de existir, ele é bastante informal, a gente utiliza, mas pode, num texto mais formal, você pode optar por colocar o verbo existir ou o verbo haver.
Vamos para o nível mediano, ali mais ou menos, a pessoa escreve bem, não comete tantos erros, ela vai tirar ali 120 pontos nessa competência. Nota-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por preconceitos das outras pessoas, seja por causa do governo. Portanto, já que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico dos surdos e da nação, ela deve ser dada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos problemas. Percebe que aí tem bem menos erros, né? E os erros são muito menos graves. Tem aí erro de crase, né? Tem uma crase que tá faltando, outra crase que tá a mais. Uma oralidade aí pro desenvolvimento, na verdade é para o desenvolvimento. Um erro de concordância verbal, em vez de notam-se desafios, nota-se desafios, então existe aí um erro de concordância. Muito bem, essa pessoa ela escreve bem, mas ela comete desvios, então ela está no nível mediano. Já o nível excelente, o aluno ele não vai cometer erros nem de ortografia, nem de estrutura dos períodos. Aqui admite-se um erro ou outro, sei lá, no máximo 2 erros. Mas o aluno, se cometer mais do que 2 erros, ele vai começar a ser penalizado, ou seja, sua nota vai começar a diminuir nessa competência. Então eu coloquei aí para você um trecho impecável, sem nenhum erro, e que ele quer dizer justamente a mesma coisa que o primeiro trecho disse, né? Mas ele diz de uma forma tão mais organizada e sem os erros, pontuado adequadamente, que fica mais entendível, né? E você consegue perceber a diferença gritante entre o primeiro trecho e o último trecho. A segunda competência, ela diz respeito às partes do texto, se o seu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e se você apresenta um bom repertório. Isso quer dizer, se você escolheu bem os fatos, as informações, os seus argumentos ali, se você demonstra que você conhece do assunto. Coloquei aí a divisão entre os níveis, né, do 0 até o 200. Na verdade, se o seu texto ele for avaliado no nível 0, nessa competência, ele vai zerar toda a redação, né? Por quê? Porque se for 0, quer dizer que o seu texto ele não possui introdução, desenvolvimento ou conclusão, ou você escreveu um outro gênero, né, que não o dissertativo argumentativo. Então, se você escreveu, por exemplo, uma narrativa, o seu texto já está zerado, então ele não vai ser avaliado em todas as outras competências, e ele vai ser zerado aqui nessa competência 2, certo? Se você não escreveu um texto dissertativo argumentativo, ou se você escreveu sobre outra coisa, um texto dissertativo argumentativo, mas sobre outro assunto. Então essa é a divisão dos pontos da competência 2, e eu vou mostrar, de novo, olha gente, precário, insuficiente, mediano, consistente e ou super consistente, né? Essa é a divisão, e eu vou mostrar para vocês os 2 aspectos, né? Porque a competência 2 avalia 2 aspectos, que é a estrutura, se o seu texto possui começo, meio e fim, e se o seu texto, se você selecionou bons argumentos para a elaboração aí do seu texto. Veja, por que eu coloquei essas 2 frases aí? Agora pensando no tema do ano passado, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, se o aluno começa o texto assim: sim, o usuário da internet sofre manipulação porque tal. Para você, isso pode ser uma introdução, mas para o corretor, ele olha para o sim e já vai ver que o seu texto ele não possui as 3 partes do texto, ou seja, você não colocou uma introdução, você considerou que aquele tema era uma pergunta e aí você responde com sim, mas não, né gente, você precisa apresentar uma introdução. Se você começa com sim, quer dizer que não tem, se você começa com sim, né, não tem nada antes do seu texto
com o que você está concordando. Então você começou ali do meio, não colocou uma introdução. Tá faltando uma parte do seu texto. A mesma coisa se você termina a sua redação do nada, vai estar faltando a conclusão. Portanto, o seu texto ele precisa ter as 3 partes: começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, então, em vez de começar com sim, o usuário da internet sofre manipulação, começa: o usuário da internet sofre manipulação porque Então, é só tirar esse sim, né? Já resolve o problema da falta da introdução. Muito bem, em relação à seleção dos argumentos, esse mesmo tema. E aí o aluno poderia escolher vários argumentos, vários caminhos para sua argumentação. Ele poderia falar: o usuário pode mudar suas ações inconscientemente, entrar numa bolha social, acreditar em fake news, comprar um produto sugerido, etc. As empresas coletam e ou vendem dados do usuário, são criadas listas personalizadas, propagandas direcionadas a fim de influenciar o usuário. E citar fatos, filósofos, filmes, livros, séries de TV e músicas, etc. Essa competência vai avaliar, então, além da estrutura do seu texto, se você selecionou bons argumentos. No geral, o ano passado, esses eram bons argumentos avaliados pela banca corretora. O que o avaliador vai observar no seu texto na competência 3? Ele vai fazer a seguinte pergunta: os argumentos foram bem selecionados e desenvolvidos ao longo do texto? Então é assim, a competência 3, ela é muito próxima à competência 2, né? Elas dialogam bastante porque a competência 3 também fala sobre os argumentos, mas a competência 3 é mais sobre a organização dos argumentos. Se você fez um bom projeto de texto, ou seja, se você não foi colocando qualquer coisa no papel, eu tô cheio de ideia boa, aí você coloca de qualquer jeito no papel, isso quer dizer que você não construiu um bom projeto de texto e que suas ideias foram apresentadas ali de forma desorganizada. Pode ser que você tenha tido boas ideias, mas se você não colocou aí uma organização, uma progressão no seu texto, você vai perder ponto. Então, é mais em relação à organização do seu texto, como eu coloquei aí nessa tabelinha. Eu coloquei não, né? Como tem nessa tabelinha do manual do candidato. E aí um exemplo para você. Olha só, de um texto que está desorganizado e um texto que apresenta informações mais organizadas e que são desenvolvidas, porque também não adianta nada você apresentar lá um fato, eu sei sobre esse fato histórico, e joga ele no seu texto e não explica, não desenvolve ou não relaciona ele com o tema. Isso é bastante importante, você vai ver aqui, vai ficar mais claro nesse exemplo para você. A internet pode ser usada para o bem. Também há pessoas que são influenciadas na internet. Por isso, ela nem sempre é boa. Às vezes, as empresas usam os dados dos internautas para ganhar mais dinheiro, vendendo produtos que eles acham que querem. Mas existem pessoas que usam a internet para ganhar dinheiro. Portanto, ela pode ser boa ou prejudicial. Veja que, nesse trecho, o candidato, ele defende um ponto de vista, né? Ele está dizendo que a internet ela pode ser boa ou ruim. É esse o ponto de vista dele. Mas ele não desenvolve nenhuma ideia que ele coloca aí, olha. Ela pode ser usada para o bem. Daí ele vai e fala uma coisa negativa, ele não desenvolve essa parte positiva da internet. Também há pessoas que são influenciadas na internet. Ele vai mesclando o positivo com o negativo sem organizar. Por isso ela nem sempre é boa. Daí ela fala dos dados que as empresas utilizam, né, para ganhar mais dinheiro, mas ele não desenvolve. Que história é essa de dados? Na cabeça dele ele sabe e ele acha que ele não precisa desenvolver, mas ele precisa explicar direitinho. Muito bem, vamos ver então o exemplo de um trecho em que essas mesmas ideias, elas estão desenvolvidas e bem explicadas e organizadinhas. Olha só. A internet está presente na vida de grande parte da população mundial. Dá uma introduzida aí no assunto. Entretanto, tal fato nem sempre pode ser considerado benéfico ao usuário. Bom, ele está dizendo, colocou um aspecto positivo, está presente em grande parte da população mundial, um monte de gente tem internet, mas nem sempre isso é bom.
Beleza. A rede, agora ele vai falar sobre os aspectos positivos. A rede tem facilitado a vida das pessoas. Ou seja, enquanto lá no primeiro texto ele falou que pode ser usada para o bem, aqui ele vai explicar como ela pode ser, como ela facilita a vida das pessoas. Que por meio dela podem fazer compras, trabalhar, estudar ou se entreter. No entanto, agora ele já mostra que vai apresentar um aspecto negativo. A diversidade de opções que a internet traz pode não refletir uma liberdade de escolha por parte do internauta. Ele vai dizer que o internauta nem sempre tem toda essa liberdade na internet. Uma vez que as empresas que controlam a rede trabalham com algoritmos que são responsáveis por selecionar as preferências dos usuários, fazendo com que cheguem a eles apenas os conteúdos que podem ser do seu interesse. Esse processo pode desencadear um isolamento social. É claro que ele vai desenvolver essa ideia ao longo do texto dele, mas você percebe que nesse parágrafo ele já apresentou as ideias e ele desenvolveu essas ideias, ele explicou para o seu leitor o que é o que, por que é positivo, por que é negativo e por que é negativo nesse aspecto. Muito bem, então esse é um exemplo de um texto mais bem desenvolvido, organizado, que tem as ideias, né, organizadas. Vamos agora para a competência 4. O corretor vai fazer a seguinte pergunta: o candidato usou elementos coesivos dentro de cada parágrafo ou entre um parágrafo e outro? Os elementos coesivos são palavrinhas ou expressões que servem para ligar ideias ou expressões, para retomar palavras e evitando assim repetições. Vou mostrar para vocês. Primeiro aqui o quadrinho, né, que apresenta repertório diversificado de elementos coesivos, sem repetições. Esse candidato ganha 200 pontos. E o candidato que não sabe articular as informações, não coloca nenhum elemento coesivo, vai zerar nessa competência. Olha só o exemplo. Coloquei aí 2 parágrafos de um texto, né, uma redação nota 1000 de 2017, para mostrar para vocês o que são os elementos coesivos e como é utilizar os elementos coesivos entre um parágrafo e outro e dentro dos parágrafos. Então, tem que ter elementos coesivos, essas expressões, essas palavrinhas dentro de cada parágrafo, ligando, né, orações, ligando ideias, e entre um parágrafo e outro para ligar um parágrafo ao outro. Pintei aqui de amarelinho todos esses elementos coesivos. Perceba aqui, começa aqui com ademais. Ademais, ele está acrescentando, né? Ela, Lorena Magalhães, está acrescentando uma informação ao que ela já disse, provavelmente no parágrafo anterior. Como eu já disse, eu só retirei um trecho, não é a redação inteira. Então, ela começa com esse ademais porque ela retoma uma ideia que foi dita no parágrafo anterior. Então, é como se fosse além disso, ela desenvolve aí, né, sobre os deficientes auditivos, são vítimas de xingamentos, etc. Nesse contexto, ou seja, nesse contexto também retoma essa ideia, ele vai falar assim que diante do exposto, né, funciona como o seguinte: o tal máxima, o tal também retoma, é um elemento que retoma, a qual, por exemplo, desse modo verifica-se a ineficácia de famílias e escolas em desestimular. Então, desse modo também é um elemento coesivo. Portanto, um elemento coesivo. Então, esses que eu disse, nesse contexto, por exemplo, tal, desse modo, são elementos coesivos dentro dos parágrafos e, ademais, e, portanto, elementos coesivos que ligam um parágrafo ao outro. Portanto, a fim, de modo, outro sim. Então, perceba que não há repetições nesse texto. A aluna, ela utilizou vários elementos coesivos e alguns até com o mesmo sentido, né? Como nesse contexto e desse modo, são elementos coesivos que têm um sentido aí muito próximo, mas ela mostra que ela sabe
que ela sabe utilizar, ela sabe o contexto em que se utilizam esses elementos coesivos e que ela tem um repertório bastante vasto, sem repetir, né, essas palavrinhas e essas expressões. Isso, né, esse é um exemplo de apresentar um repertório aqui, como é que está escrito. Articula bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado dos recursos coesivos. Essa nota 1000 de 2017. E por fim, chegamos à quinta e última competência. Essa competência diz respeito à proposta de intervenção, né, que o aluno precisa apresentar. Essa é uma particularidade da redação do Enem. O Enem exige, pelo menos até o ano passado, ele exigiu, até 2018, exigiu que o candidato apresentasse uma proposta de intervenção para solucionar, para minimizar o problema exposto pelo tema. O corretor vai fazer a seguinte pergunta: o candidato apresentou uma proposta de intervenção com 5 elementos válidos? Que é isso, professora, 5 elementos válidos? Agente, ação, meio, efeito e detalhamento. O candidato só vai tirar a nota máxima nessa competência, ou seja, 200 pontos, se ele elaborar muito bem a proposta de intervenção e de forma detalhada, relacionada ao tema, claro, e articulada à discussão do texto, desenvolvida no texto. Muito bem, o que isso significa na prática, esses 5 elementos válidos? Vamos lá. Coloquei aqui um exemplo de uma proposta de intervenção de 2018, cujo tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E esse candidato, Lucas Felp, ele articulou muito bem a proposta de intervenção ao que ele já tinha escrito no texto e apresentou 5 elementos válidos. Vou mostrar para vocês o que são esses 5 elementos válidos. Olha só, o agente, quem vai resolver esse problema, a ação, o que vai fazer, o que o agente vai fazer para resolver o problema, o meio, por meio de quê? De que jeito o agente vai fazer isso para resolver o problema, a finalidade, com qual finalidade o agente vai fazer isso, e por fim um detalhamento que seria uma informação a mais. Olha só. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema. Urge que o Ministério da Educação e Cultura, MEC, crie, por meio de verbas governamentais. Então, veja, o agente, quem vai fazer isso? O Ministério da Educação e Cultura, MEC. Então, o que ele vai fazer? Vai criar campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Tudo isso de azulzinho é a ação, né, feita pelo Ministério da Educação, que deve ser feita pelo Ministério da Educação de acordo com esse aluno, com essa proposta de intervenção do aluno. Então, por meio de quê? Por meio de verbas governamentais. Esse é o meio, é o modo como esse agente vai realizar essa ação. Somente assim será possível. Com que finalidade ele vai fazer tudo isso? Combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. Beleza, ele falou o agente, falou a ação, falou o meio e falou a finalidade. Agora ele tem que dar uma informação a mais, que é o que a gente chama de detalhamento. E, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston, de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então, esse é o detalhamento. Além da proposta de intervenção, ele dá aí uma informação a mais. Essa é a proposta de intervenção nota 200, ou seja, nota máxima. Tem todos os elementos exigidos pela banca.
Bom, por fim, agora que você conhece as 5 competências, agora que você sabe como o seu texto é avaliado, os exemplos do que é ruim, os exemplos do que é bom, eu coloquei aí um quadrinho de resumo com o que é muito bom em cada competência, que é muito bom que você tenha em cada competência. Então, na competência 1, seu texto precisa apresentar excelente estrutura sintática e ser um texto formal, sem erros de ortografia, né, gente? Competência 2, o corretor vai ver se o seu texto tem as 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, se você entendeu a proposta e se você consegue aplicar os conceitos das diferentes áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Então, se você cita autores, cita fatos, fatos históricos, etc., e por aí vai. A competência 3 vai verificar se você organiza e desenvolve as informações e as opiniões do seu texto e se você faz isso, né, se as suas informações elas são organizadas em defesa de um ponto de vista. Competência 4, verifica se você usa elementos coesivos dentro de cada parágrafo e entre um parágrafo e outro, e se há repetições e inadequações, ou se não há repetições e inadequações. E por fim, competência 5, se você apresenta a proposta de intervenção com 5 elementos válidos: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Essa é uma redação nota 1000 que você precisa preencher aí esses critérios dentro das 5 competências. Você pensa assim, professora, mas é muita coisa, meu Deus, vou ficar louco com tudo isso, não consigo gravar tudo. Gente, redação é técnica e treino. Você sabe, são divulgadas essas informações, a gente sabe que é desse jeito que os corretores do Enem corrigem as redações dos candidatos. Então fica mais fácil. Quando você conhece os critérios, você consegue dominar a banca mais facilmente. Então, você sabe que é isso que eles vão ver no seu texto. É assim que você vai escrever. É assim que você vai escrever. Segue essa receita que você vai se dar muito bem. Lembrando que eu ofereço serviço de correção de redações lá no site portuguescomleticia.com.br. Dá uma olhada no site, verifique os pacotes, o que cabe melhor na sua necessidade, o que se ajusta, né, melhor aí na sua necessidade, que eu posso corrigir a sua redação para te ajudar a desenvolver aí e melhorar a sua escrita até o dia da redação do Enem. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixa aí um gostei no nosso vídeo, manda essa aula para os seus amigos que também vão fazer a prova do Enem. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!